Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre Lázaro à mesa, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São João, no capítulo 12, verso 2 e 3, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um vaso de alabastro de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-os com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Essa ceia, esse jantar a se realizar na casa de Lázaro, Marta e Maria, certamente ela simboliza um culto tradicional nos dias de hoje, no qual alguns vão para servir, outros vão para adorar, e certamente a presença mais importante é a do Mestre, que é a razão de todo esse ajuntamento. Mas no vídeo de hoje eu quero chamar um destaque para um dos que apenas estava na mesa com o Senhor. Maria, na atitude dela de pegar o nardo puro e quebrar o alabastro aos pés de Jesus, o vaso, e enxugar com as suas lágrimas e com seus cabelos, foi uma adoração tão intensa que o próprio Mestre disse que pelos quatro cantos do mundo onde fosse pregado essa mensagem, se falaria sobre o ato dela. Então, sobre adoração, não existia adoração mais intensa como o contexto de hoje pode nos mostrar. Como em todo culto existe o trabalho da mesa diaconal, fazendo com que todas as coisas elas aconteçam no seu tempo oportuno. Estava lá também Marta, fazendo o que ela mais sabia fazer com excelência, o servir. E junto à mesa com Jesus também tinha um outro personagem, Lázaro. Enquanto Marta servia, Maria adorava, estava Lázaro à mesa, e ele simplesmente estava à mesa. Você pode achar simplório demais o simplesmente está, enquanto alguns trabalham, outros adoram e o Mestre é o centro das atenções, mas se torna magnífico em dizer que o mesmo Lázaro que estava apenas assentado na mesa no capítulo 12, é o que no capítulo 11 estava sepultado entre os mortos. E muitas das vezes no culto, nós damos importância para aquele que vai pregar, nós damos uma devida importância para que está servindo, e a adoração também tem o seu destaque, mas muitas das vezes nós não damos importância por aqueles que simplesmente estão na nave da igreja, mas nós deveríamos ter uma ótica diferente, porque nós não sabemos onde eles estavam num capítulo anterior à história deles. Talvez esse seria mais um Lázaro, que no capítulo anterior à história dele, ele estava perdido nas trevas, e hoje ele está na luz, ele está assentado, ouvindo a adoração, ouvindo o servir, ouvindo a palavra. Então que nós possamos nos alegrar por aqueles que simplesmente estão. Confesso que, infelizmente, outrora, já tive um comportamento assim negativo, de olhar e dar importância àqueles que estavam a serviço nas portas, pegando o nome dos visitantes, aqueles que estavam a limpar os banheiros, em fazer a manutenção para um culto adequado. Dava a devida importância para o ministério de louvor que cantava de forma muito bela e muito tremenda, de forma que impactava as vidas, e muito lhe dava também a importância para a palavra. Mas devido à religiosidade, foi-se passando o tempo, eu também perdi um pouco da sensibilidade e começava a olhar para aquelas pessoas que entra mês, sai mês, estão ali estagnadas e não fazem nada. Só que depois que eu vi essa mensagem, a minha ótica ela mudou.
E eu comecei a entender que muitas das vezes a gente julga a pessoa estar ali e ela está estagnada, só que a gente não sabe no íntimo dela o que seria o capítulo anterior da história dela. Lázaro, no caso, no capítulo 11, ele estava sepultado há 4 dias, quando Jesus ele disse, role a pedra e saia para fora. Mas antes disso, ele já estava morto. E o simples fato de no capítulo 12, ele estar à mesa, já era algo de se louvar e adorar ao Senhor. Deus, na sua sabedoria e plenitude, deixou cada árvore dar o seu fruto na estação e no tempo adequado. Com as pessoas não é diferente. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada pessoa tem a sua estação de ouvir, tem a sua estação de trabalhar e tem a sua estação de dar frutos e outros de colher frutos. Então é necessário que nós venhamos ter sensibilidade, paciência e percepção espiritual para entender no nosso meio quem é Marta, aquela que serve, que já está preparada para dedicar, para fazer toda a ornamentação de um culto adequado. Quem é Maria, aquela que vai se derramar na presença do Senhor, seja no altar, seja na nave da igreja. É aquela que vai entregar adoração e vai servir de modelo para as outras pessoas do que seria o entregar ou se derramar na casa do Senhor. Como terá a presença mais importante do culto. E não existe culto se ele não estiver presente, porque a razão do nosso ajuntamento é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ressuscitou dentre os mortos e nos deu a vida eterna através do seu sangue. Mas que nós não venhamos desprezar os pequeninos que estão começando agora, que estão chegando agora, que apesar de sua idade avançada, ainda são bebês na fé, estão ali se nutrindo e se preparando para posteriormente ser também um servidor, para posteriormente também ser um adorador ou um pregador, um anunciador do evangelho. Mas enquanto isso, a melhor coisa que essa pessoa ela tem para fazer é estar. A sua melhor oferta é estar. Porque no capítulo anterior da vida dela, ela estava na morte. E hoje ela está na mesa. Então glorifique a esse Lázaro também. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.